tipo de crime que ele cometeu. Uns dizem doloso, outros dizem... Legal, a gente está de volta no Sexta Fora Bacana com Arielle Bonatti. Arielle, me fala uma coisa assim, você começou muito jovem, né? Na carreira como cantora e tal, seu ministério já muito cedo. Até que ponto, assim, tem essa galera também que são, assim, pregadores mirins, né? Até que ponto isso tem um lado bom e tem um lado ruim, assim, de às vezes não viver a infância, não viver as brincadeiras e tal. Eu percebo que tem uma galera que fala, não, eu estou dedicado a isso já há muito tempo e a gente percebe que há às vezes, uma ausência de algumas coisas. Mas qual é o teu olhar, assim? Tem um lado bom que já me envolvo com isso há muito tempo, vem todo um aperfeiçoamento do meu ministério, vem todo um aperfeiçoamento daquilo que eu faço. Mas eu queria seu olhar, assim, em relação aos prós e contras, que às vezes a gente percebe pais, assim, uma forçação de barra, são umas crianças que você olha assim, não tem jeito de criança, sabe? Parecem perigoso. Adultos, né? Que são crianças pelo fato de serem revelações, mas eu queria seu olhar sobre isso, já que você começou tão cedo. Tem assim. Criança que a gente conversa que parece que é um anãozinho de tão esperto, não parece que nem é criança, meu Deus. A vestimenta, assim, né? Tudo, né? Já me deparei com várias crianças que só tinham tamanho de criança, mas o assunto muito maduro. Eu acho meio preocupante, sabe? Porque até mesmo eu comecei cantando muito criança, mas eu comecei com vários pregadores mirins, que os pais, assim, eu não sei se eles erraram de não deixar a criança ser criança, de brincar, já querer exigir muita oração, muito jejum de uma criança que nem entende muito isso, entendeu? Que eu vejo que eles não estão mais pregando. Eu estou ministrando louvor, mas eu tento saber deles, eles não estão vivendo uma vida normal, não estão trazendo mais a palavra de Deus, entendeu? Então eu acho assim que criança é criança, tem um momento, há tempo na Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, nós não temos que pular de fase, nós não temos de criança querer ser um adulto ou adulto querer ser criança, nós temos fase, nós não podemos pular nenhuma fase da nossa vida. Criança tem que brincar, tem que correr, eu até me preocupo muito hoje em dia que criança hoje está muito na internet também, não tem mais aquelas brincadeiras sadias, que isso também traz uma consequência não muito legal para aqueles pais que não conseguem prender os filhos ou colocar horários, que isso... Tudo que é demais exagerado não é muito legal. Claro que é precioso o filho estar na igreja, mesmo que não queira, porque criança, né, tem aquela... Mas assim, tem que obrigar a levar na igreja, ouvir a palavra. Eu vejo pela educação que eu tive muito pequeno, meu pai me levando na igreja, orando. Eu me lembro de cada oração que ele orava de joelhos dobrados e eu dormindo do lado dele e ele abençoando a minha vida. Então, a criança tem que ser criada dentro da igreja, com certeza, mas também não tem que... querer obrigações de adultos para uma criança, entendeu? Não. Verdade. Graças a Deus eu tenho um amigo de Curitiba, que nós começamos junto, ele pregador, mirim, e eu cantora. Pelo menos um ainda traz a palavra. Legal. Glória a Deus, ele sobreviveu. Legal. Me fala um pouco assim das suas influências, assim, tanto desse período assim de formação musical, eu já ouvi o teu som, eu sei o teu estilo, mas eu queria que você se definisse assim das pessoas que foram referências musicais para você e o que você ouve hoje, assim, musicalmente, assim? Eu tive várias fases. Quando eu era muito garota, muito menina, eu ouvia mais para minha idade, né? Que eu comecei cantando Vaninha, que ela cantava para criança, e Daniele também, que cantava para criança. Daí eu cantei um pouquinho de tudo. Teve aquela fase que eu queria cantar Mara Lima, que era lá da nossa terra, Lauriette. Então teve assim. Daí, da fase de 15 anos, eu já comecei a gostar só de músicas americanas. Daí eu só ouvi som lá de fora e ficava muito. Fiquei assim, uns 3 anos para 4 anos sem ouvir nada daqui. É mesmo? Muito mesmo. Dessa época tem alguma coisa que você lembra, assim, que você ouvia das cantoras? As mais antigas, Sandy Patty, não, Amy Grant, essas coisas não? Não, Henk Olampa, Mariah. Eu via um pouco de tudo, assim, mas assim que eu me lembre mais era elas. Que fizeram uma história maravilhosa na música e todo mundo falava. Divas, né? Grandes vozes. Assim, que me trouxeram uma influência legal em questão de técnicas, aprender. Você consegue estudar ouvindo elas e aprende muita coisa.
Então, assim, daí agora, mais recente, eu estou ouvindo de tudo novamente. Porque nós estamos cantando, a gente encontra muitos amigos no mesmo congresso, na mesma festividade, a gente troca CD, a gravadora mesmo se presenteia com todos os lançamentos. Então agora eu estou naquela fase de ouvir um pouco de tudo, mais eclética. Como é a fase, assim, não só desse teu CD novo, mas como é teu processo, por exemplo, de seleção de repertório? Eu sei que tem uma influência da gravadora e tal, mas como você falou que ouve e tal, você é daquelas que vai, tipo, vou guardando essa daqui, vou guardando, aí chega na hora e começa a selecionar, não, tô gravando, chama os compositores, mandem músicas e tal. Como é que é esse teu processo de seleção de canções, das que vão entrar pro CD? Tem uma temática? Como é esse processo, assim? Eu acho o momento mais difícil, eu acho de muita responsabilidade, a gente ora muito, porque é muita música boa, e daquele medo, assim, imagina, eu tô ouvindo uma música boa e deixa passar, aquela coisa assim, sabe? Porque você nunca sabe o que o povo vai gostar, o que vai ficar legal. Às vezes a música é linda, mas quando coloca o arranjo, ela não cresce tanto, a mais simples cresce muito. Assim, sempre a finalização do projeto é uma surpresa, sempre. Mas eu acho, assim, uma responsabilidade grande. Sempre, meu esposo me ajuda com a minha mãe e com o meu pai, pra gente ouvir, porque quando você ouve muito uma música, ela já começa a ficar muito boa. É verdade, tem esse processo. Daí você se apaixona nela, daí você ouve uma melhor, mas fica o coração nela. É muito perigoso. O repertório tem uma coisa assim, acontece comigo, tem uma coisa assim do primeiro ouvir, né? Então. Tem um lance do primeiro ouvir que ele é diferente. Porque é como você falou, a gente que é musical, se você ficar ouvindo muito aquilo ali, de alguma forma aquilo começa a te influenciar, né? Mas a primeira ouvida, ela é importante, né? Eu sempre vou pela primeira ouvida. A primeira ouvida, se tocou assim, opa... Eu sempre falo assim, a primeira impressão é que fica, né? Então, eu ouço, se ela me chamou tanta atenção, eu já dou uma separada. Legal. Porque às vezes a simples, você ouve demais, aí você se apaixona, porque fica algo importante, ou fala de alguma coisa que se passou na tua vida, daí já é uma paixão porque você passou aqui. Com a letra, uma identificação com a letra, né? Tem isso também. Assim, falando de canções, desse processo de ouvir, como você imagina, assim, as pessoas ouvindo as suas canções? Tem essa coisa, assim, da igreja, de canções congregacionais, mas tem o dia a dia das pessoas. Às vezes a pessoa está no carro, às vezes a pessoa está passando por um problema, ouve em casa. Quando você imagina as suas canções, você imagina ela em que momento da vida das pessoas, assim? Ai, meu Deus, assim, a gente tenta fazer algo para agradar vários momentos, várias situações. Por isso mesmo que quando... Mas tem uma galera hoje que faz música, assim, congregacional. Não é? Para cantar em momentos de igreja. De igreja. Eu já não sou, eu acho que minhas músicas não são aquele louvor para a igreja, para o ministério de louvor. Não vejo meus louvores assim. Eu vejo meus louvores mais com os jovens cantando no conjunto deles. Estou em guerra mesmo. Eu peguei essa música pensando nos jovens. Eu falei assim, parece que eu via eles cantando comigo. E é isso mesmo. Essa música coube bem certinho com os jovens. Estou indo cantar muito em congressos de jovens, a festividade deles, e eles cantam comigo, que é uma música fácil também, que ela repete, é uma letra que dá para memorizar rápido. Então, meu CD, esse CD mesmo, eu fiz mais assim, focado na vida dos jovens, porque é muito preocupante, né? O mundo tem muita coisa a oferecer, é muita coisa, muita estratégia que o inimigo arruma para prender os jovens no mundo. Então essas músicas foram assim bem voltadas para os jovens, uma vida de santidade, que vale a pena dizer não para o pecado e vestir a camisa da santidade. Esse CD eu pensei muito nisso. Legal. A gente vai voltar para o estúdio com mais música dessa menina fera, Arielle Bonatti. Muito obrigado pela tua presença aqui. Deus te abençoe muito, tá? Gente, valeu. Obrigada. A gente volta para o estúdio com mais musicalidade dessa menina feríssima, Arielle Bonatti. Legal, obrigado aí pela sua companhia. Muito obrigado aí a Arielle Bonatti, a toda a sua família, seu esposo, a galera da MK, a todos que contribuíram para que a gente fizesse essa entrevista. A sua sintonia, a sua audiência também, a gente é super grato pela sua vida e a gente se encontra amanhã, se Deus quiser e assim o permitir, estaremos de volta com mais Galeria Clipe. Espero que você tenha gostado. Não deixe de escrever pra gente e participar.
Legal, a gente vai ficando com mais um pouquinho da musicalidade da Arielle Bonatti com a canção Estou em Guerra. Nós não devemos nos esquecer nunca que muitas vezes a gente está em guerra. Às vezes questões de saúde, questões emocionais, relacionais de família, são verdadeiras guerras, mas não no campo da carne, do enfrentamento das pessoas. São guerras espirituais. Por isso a gente precisa ficar ligado, colocar as nossas vidas diante do Senhor, orar, ter uma vida dedicada a entregar esse tipo de problema e confronto nas mãos do Pai, porque Ele é o grande general. Ele é aquele vencedor de todas as batalhas e vai nos conduzir a essas vitórias. Confie no Senhor. Se você está em guerra, o Senhor é o teu general e Ele é invencível e nunca perdeu. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau. Eu quero mais, mais.